Pixel art segue com um lugar garantido no meu coração. Se notarem, jogos do estilo como os Final Fantasy clássicos, Chrono Trigger, os Mega Mans, principalmente os X, Zelda, em especial o A Link to the Past, todos estes e mais do estilo mantêm o charme até hoje e podem tranquilamente ser jogados sem o baque que os jogos 3D costumam causar quando olhamos para trás. O time por trás do Elliot já mostrou seu primor em outros jogos. Os responsáveis por Bravely Default e Octopath conseguem a façanha de criar uma arte linda que é ao mesmo tempo atual e nostálgica. Os detalhes e efeitos visuais são impressionantes, desde as fontes e arquidutos do Castelo Hilter, as terras gélidas de Wytheria, até o ambiente vulcânico do Monte Phoenix. Sem contar, é claro, com todas as mudanças que ocorrem entre as eras, algumas sutis e outras marcantes. E no gancho das eras, aqui embarcamos na história do jogo. O jogo se inicia com uma mensagem em formato de memória distante e fragmentada, com o propósito de unir forças para salvar o reino de algo que foi solto com a quebra de um selo, mas ainda não sabemos quem recebeu essa mensagem nem quem a enviou. Depois da mensagem, nos deparamos com o rei lidando com a possível queda de seu reino devido a constantes ataques da tribo das feras. Sua filha, a princesa Hyria, usa uma magia que protege todo o reino com um escudo mágico. Porém, o ministro sugere que busquem uma nova fonte de poder para não depender sempre da princesa e relembra que rumores indicam tal poder em ruínas inexploradas não catalogadas nos arquivos revisados pelo multifacetado paleógrafo do castelo. O ministro sugere o envio de soldados para investigar tais ruínas e é imediatamente negado pelo rei, que o lembra que muitos já foram enviados, mas nunca voltaram. O ministro responde dizendo que sacrifícios são necessários na busca pelo poder e mais uma vez é rechaçado pelo rei, que desta vez cita um mandado real que diz: Be not a prisoner of power. Those who desire it are crushed by its hand. E o Idin, o estudioso, indica um amigo aventureiro para realizar tal investigação. A princesa concorda, o rei aceita a proposta e aqui começa a nossa jornada. Depois de aceitar a proposta do rei, embarcamos na missão e achamos uma chave que, segundo os estudos de Yu e Jin, levaria a uma porta com poderes de viajar no tempo. O precedente do perigo é gigantesco e o ministro insiste em usar tal poder. O rei, porém, demanda o fim da investigação, ciente dos riscos. Mas o ministro, cego pelo poder, ataca um soldado e rouba a chave, e ele mesmo atravessa o portão do tempo. Depois descobrem que ele já sabia de tudo, mas não tinha executado o plano, pois ainda não possuía a chave. Então Elliot é encarregado de impedir o ministro Khyfrid de criar qualquer problema no tempo, inclusive de apagar a existência do reino. Ao atravessar o portão, nos deparamos com o mesmo mundo de fato, porém em uma era devastada. Depois de algumas missões, alcançamos Khyfrid e entramos no embate com ele, agora extremamente poderoso ao empunhar uma arma lendária. Canonicamente, perdemos a batalha e morremos. E aqui entra a nossa companheira para todo o resto da jornada, a fada Faye, que nos traz de volta à vida. Não se preocupem, esse é apenas o começo da jornada de Elliot. Temos então inicialmente 4 personagens importantes: Yu e Jin, Hyria, Elliot e Faye. Devo destacar que não negligenciem os outros personagens. Todos que aparecem e que têm uma arte dedicada para eles em momentos de conversa terão seu momento de brilhar no jogo, mas por hora, estes 4 serão os mais proeminentes. Nosso protagonista em especial é muito carismático, sem cruzar a linha do exagero cômico, o que torna a jornada bem prazerosa. Quem já é fã de carteirinha de pixel art conhece bem, mas para os novatos, não se engane pela aparência, digamos, inocente do jogo. Temas pesados são retratados aqui. Mesmo que em um mundo de fantasia, é possível notar os paralelos com a nossa realidade e, em muitas ocasiões, enxergar cenários onde nós mesmos já nos encontramos em algum momento da vida. Como todo bom RPG de aventura japonês, os motivos iniciais são ínfimos perto da verdadeira ameaça da trama. Novas eras e novos mapas serão desbravados, e aqui entramos nas mecânicas de gameplay. O gameplay é recheado de atividades e quase sempre há algo novo a ser feito. Algumas mecânicas podem ser simples, mas há profundidade no uso delas.
No combate, começamos com uma espada e um escudo simples, um golpe normal, um carregado e o uso do escudo com gasto de estamina e chance de quebra da nossa defesa se usado imprudentemente. Tudo aqui foi muito bem escrito, então tudo tem motivo para ser como é. A fada não nos trouxe a vida à toa, isso também é uma mecânica do jogo. Em troca de recursos, é possível ressuscitar com o poder da Fei. Além disso, ao longo do caminho, adquirimos itens e novas armas com utilidades diferentes. Teremos um arco, uma bomba, uma lança, um bumerangue e outras, cada uma com novas versões mais fortes. Algumas dessas armas têm munição que podemos comprar ou obter drops dos inimigos ou de quebráveis do cenário. Além do básico, liberamos posteriormente pedras com poder de coletar magia e transferir para nossas armas poderes, que podem conferir desde atributos básicos como mais ataque, mais chance de crítico, até habilidades especiais como sugar a vida do inimigo, recuperar munição com condições, mais dano causado e tomado, aumento de área de golpes especiais, dano elemental e muito mais. Fora isso, temos também os poderes da nossa companheira Fei, que não apenas conferem poder de travessia, mas podem e devem ser utilizados em combate. Não vou entrar nos detalhes para não dar spoilers, pois para mim uma das coisas mais interessantes em jogos do gênero é descobrir poderes novos e lembrar dos lugares bloqueados que passamos antes e agora podemos revisitar. Não podemos deixar de fora a mecânica principal do jogo, a viagem no tempo. O mapa nas diferentes eras é o mesmo, pois trata-se do mesmo mundo, mas em eras diferentes. E é espetacular como vemos o mesmo lugar mudando entre as eras. O que no presente é uma ruína com partes inacessíveis pode ser um laboratório secreto em atividade em outra era. O que no passado era apenas uma floresta pode ser no presente um assentamento. Let's see, where are we? A Fei, nossa companheira, está sempre conversando. Ela dá dicas de até onde podemos explorar os locais em determinadas eras. E não só isso, ela te ajuda muito em diversos aspectos do jogo falando, então fique atento nela. Outro aspecto de gameplay são os coletáveis e as missões secundárias, com histórias riquíssimas e com ótimas recompensas. A exploração do jogo está bem cadenciada com tais missões, e o lore de tudo é impressionante, desde os pergaminhos que encontramos até as falas de NPCs fora de missões. Para não me estender muito, vamos falar do som do jogo. Impecável é a primeira palavra que vem à mente, e os desenvolvedores estão cientes disso. Tanto que existem uns minigames para liberarmos as trilhas do jogo para ouvirmos quando quisermos. A quantidade de músicas é enorme e todas têm seu charme único. Algumas são variações da mesma música para eras distintas. Existe até uma missão secundária em que a música final pode mudar conforme suas escolhas de instrumentos da banda. Agora vamos para a jornada da platina livre de spoilers e por que eu aconselho que tente platinar este jogo. Assim como no Silent Hill F, de que muita gente não faz ideia de que você enfrenta a Kurama no jogo porque só fez o primeiro final, aqui não é diferente. Sendo sincero, é conteúdo para 10 ou mais horas, só de coisas novas após o primeiro final, com ameaças absurdamente maiores do que se imaginava e mudanças drásticas no enredo. Vamos começar pelos coletáveis. Aconselho que leiam tais coletáveis e conversem com os NPCs. É espetacular ver duas crianças lendo um conto de fadas e lembrar que aquilo realmente aconteceu e você fez parte daquele momento. Could Kalatesia be the one who wrote The Adventures of the Hero King? That's amazing! People are still reading that book hundreds of years from now. NPCs que você encontra como pequenos aventureiros e depois de muitas missões se tornam heróis, e que depois de ligar os pontos e ler certos livros, percebem que tal herói se tornou o rei de toda uma linhagem. Ou itens mágicos que você usa em gameplay e percebe que um NPC que virou seu amigo na verdade é o criador daquele item. Obviamente, cada um joga como bem entender, mas sugiro com muita ênfase que aproveite a grandeza desse jogo nos mínimos detalhes. Os coletáveis não estão lá apenas para serem coletados. Dito isso, vamos para os troféus. Além dos troféus obrigatórios da campanha, a maioria vai vir naturalmente conforme você explora. Alguns nos primeiros minutos até, como destruir barris, cortar grama, atravessar o portão do tempo pela primeira vez e outros. Tem também um troféu para cada era que você visita, troféu de aumentar sua vitalidade pela primeira vez, outro para alcançar o nível 10 de vitalidade,
Alguns são relacionados ao uso de Magicite, que é o recurso de passivas para cada tipo de arma. Para aumentar o nível dos Magicites, é só derrotar inimigos ou fazer sidequests. Porém, o melhor método de farm é no endgame com acessórios que aumentam o drop de tal recurso, e há também itens que aumentam o drop de dinheiro e serão necessários para alguns troféus, incluindo este de Magicite. Nesse gancho, temos também um troféu de acúmulo de dinheiro, um total de 10.000. Não é necessário ter os 10.000 de uma vez, pode gastar à vontade. Sobre o farm de ambos, no caminho para as missões finais, sem precisar ativamente sair do caminho para farmar, você consegue obter tudo, desde que explore bem o jogo. Se estiver jogando com um guia colado, aí pode ser que te falte recursos, pois fazendo o caminho mais curto do guia você vai deixar de enfrentar muito mob. Não aconselho usar guia com exceção de 2 pontos que mencionarei no final. Temos também diversos troféus relacionados às armas, um para adquirir todos os tipos, outro para obter todas as armas, já que muitas são do mesmo tipo, e um que vale a atenção é o de derrotar uma certa quantidade de inimigos com cada tipo de arma. Aconselho buscar esse troféu sempre que achar um novo tipo, pois depois que se livrar destes troféus, você poderá utilizar sua favorita sem amarras. Tem também um troféu por derrotar inimigos com poderes da Fei. Esse provavelmente virá de forma natural, mas com alguns poderes dela é bem fácil de farmar, caso precise. Tem também um troféu para cada um dos 2 inimigos raros do jogo. Como eu disse antes, fique sempre atento no que a sua companheira, Fei, está falando. Um caranguejo especial que dropa bastante dinheiro, mas foge como os lagartos brilhosos do Shadow of the Colossus, ou do Demon Souls. E o outro é um que te ataca e é mais forte que os outros inimigos comuns, e ele dropa o outro recurso que usamos para as passivas, o Magicite. É possível derrotá-los com arma de level 2 sem muito suor, porém no endgame é muito mais fácil. E há também um acessório que aumenta a chance de encontrar estes inimigos. Tem troféu de fazer 15 sidequests e outro de fazer todas as sidequests. Fique atento a este troféu, ele é perdível, mas o jogo avisa sempre que uma sidequest estiver perto de ficar inacessível. Se isto ocorrer, apenas não faça nada de missão principal e termine tudo que estiver disponível de secundária. Para te deixar mais tranquilo, não tem como perder missões que não aparecerem para você. Sempre que uma missão secundária estiver disponível, ela vai aparecer no seu menu com um alerta também. Tem também troféus para os poderes da Fei, onde é necessário aprender todos os poderes, e um outro em que é necessário obter a versão melhorada deles. Há também o troféu de usar recursos para ressuscitar e outro de utilizar 30 poções. O de usar ressurreição inclusive foi o meu último troféu. Os próximos troféus estão presos nos finais distintos e aqui é necessário ter muito cuidado. Existem 3 finais, com um troféu para cada, onde 2 são perdíveis, porém não se trata de apenas uma missão diferente com cutscenes diferentes ou escolhas distintas. Se você enfrentar um boss X sem uma determinada arma, você libera o final ruim, e por favor faça ele primeiro. Depois, obtenha tal arma e enfrente este boss novamente para descobrir que a ameaça é maior do que você pensava e ganhe aproximadamente 10 horas de conteúdo, desde que não pule cutscenes ou textos. Algumas sidequests são dessa jornada final. Alguns itens só podem ser obtidos neste final, incluindo armas, acessórios, manuscritos e gatos que devem ser coletados. Tem itens no jogo que não ocupam slots de acessórios, mas ficam ativos no seu personagem, como rastreadores de armas, especificamente um para cada nível de armas, rastreadores de gatos e outros. A única coisa que não vai ter rastreador são os manuscritos. E aqui entra a dica de usar um guia para os 2 pontos que vou mencionar: como fazer os 3 finais e onde achar os manuscritos. Eles são bem fáceis de achar, porém 3 deles ficam no epílogo, e a batalha final é muito longa. E como esses 3 ficam presos nessa parte, para evitar ter que refazer a batalha final novamente, é aconselhável que pegue já na primeira oportunidade. Em resumo, apenas as sidequests e 2 dos 3 finais podem ser perdíveis. O jogo pode ser jogado em qualquer dificuldade. E de resto, boa jogatina.
Se ainda não ficou evidente, eu mais do que recomendo o jogo. Porém, temos que endereçar o elefante na sala. A falta de localização em português é uma barreira para muitas pessoas. Sequer o jogo possui legenda em português. E com uma trama rica como a que este jogo oferece, é triste saber que muitos não vão aproveitar o jogo ao máximo. Com este único ponto negativo endereçado, para mim, o jogo é uma obra maravilhosa que vai ficar marcado em minha memória e com certeza gostaria de ver SP se tornar uma franquia. Espero que tenham gostado do vídeo e deixem nos comentários se pretendem jogar, se já estão jogando, tentando platinar ou já platinaram o jogo. E se tiverem gostado do vídeo, deixem um like e até a próxima. And remember, whatever the future may bring, hope is always there.